Pois é, gente, eu tô do lado dessa assumidade, esse meu amigo, né, de fé, esse meu irmão camarada, em todos os sentidos mesmo, Edivaldo Soares. É um prazer receber você aqui no programa Paulo Cavalcante, Edivaldo Soares. Prazer meu, Paulo. Quero cumprimentar você, cumprimentar os telespectadores, cumprimentar a equipe que te ajuda a fazer o programa. Parabéns a todos vocês. É sempre bom, né, falar com um público e principalmente do lado de um amigo como é você. Edivaldo Soares, eu que conheci você na época no News 5.1, quando o News 5.1 estava começando, né? De repente eu vi aquele senhor chegando, todo elegante, de cabelos branqueados, e você foi chegando aos poucos, assumiu ali a programação e elevou o News 5.1 de um projeto apenas, de algo que queria durar meses, acabou durando anos e hoje é um dos programas mais assistidos da cidade. Isso se deve, eu vejo, ao seu profissionalismo, a maneira como você trouxe, criou um modelo e esse modelo está até hoje. Mas você não nasceu apresentador de TV, né? Você é o filho da dona Arlinda e do seu Manuel, você que nasceu na cidade de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Fala um pouco da sua infância, fala um pouco da sua origem pra gente, porque às vezes a pessoa vê o apresentador de TV, pensa que ele nasceu apresentador de TV, e não foi bem assim, né, Edivaldo Soares? Conta a sua história. Tem toda uma história. Aquele vídeo que você disse que puxou na internet tem a minha história inteira. Sério? A minha história foi uma história muito difícil, mas é a história de todo brasileiro. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, como Deus tem sido maravilhoso comigo. Deus tem sido grandioso, porque tudo que eu passei na minha infância fez com que eu crescesse. Tudo, todas as dificuldades. Eu passei dificuldade, Paulo, não é falar de fome, não é falar de dificuldade de ter que trabalhar, que naquela época todo mundo trabalhava. Mas eu passei dificuldade, por exemplo, separação do meu pai e a minha mãe. Isso me marcou muito, eu sofri muito. Vocês eram pequenos? Eu ia fazer 10 anos de idade, tinha 9 anos, alguma coisa. Meu pai separou da minha mãe e quando separa, os filhos sofrem demais. Demais. E eu sofri muito porque eu era muito apegado ao meu pai e à minha mãe. Então essa separação, ela me marcou demais. Isso me prejudicou muito, porque às vezes as pessoas falam, mas separação é só separação. Não. Se você não tem criança pequena, beleza. Mas se você tem criança pequena, uma coisa você precisa saber. Você vai criar problemas sentimentais, de ordem psicológica para essas crianças. Porque a criança, ela nasce num berço onde existe uma família, dela, né? É reduto dela, de repente. Ela se vê perdida. O pai vai embora. O pai vai para um lado, a mãe vai para o outro. É o herói, né? O herói é a mamãe que acorda à noite, que vai te cobrir na cama, que vai cuidar de você. Enfim, daqui a pouco não tem mais nem pai nem mãe perto de você, você se perde todo. Eu sofri muito nessa fase da minha vida. Isso você tinha quantos anos? 10 anos. 10 anos de idade. Vocês eram quantos irmãos? 4 irmãos. Nós éramos em 4 irmãos. Agricultor? Meu pai sempre foi. Meu pai sempre trabalhou na área rural. E foi isso que ele nos ensinou a fazer. Meu pai era daquele que, para não deixar faltar nada em casa, ele topava qualquer coisa. Meu pai derrubava mato, roçava mato, fazia cerca. Ele foi gato de fazenda, não sei se você sabe o que é isso. Gato é o cara que pega empleita e leva várias pessoas para trabalhar e paga aquele grupo e tal. Meu pai foi tudo isso e eu sempre junto com meu pai. Eu com 11 anos de idade, eu dirigia trator na terra tombada, gradeava a terra com trator, eu ajudava meu pai, eu fazia comida para peãozada. Então, sempre fui trabalhador junto com meu pai. Mas aí, com a separação da sua mãe, o seu pai ficou muito distante ou você continuava tendo a possibilidade de estar trabalhando com ele? Não, meu pai separou da minha mãe e aí não demorou muito, ele casou novamente. Ele casou com uma mulher nova. E a mulher nova... Você já sabe como é que é, um cara com 4 filhos, ela quer mais é ficar com ele, né? Se ela não for uma mulher cabeça, ela quer ficar com o marido e esquecer os filhos. E eu, como eu estudava, fui morar com a minha avó. E a minha avó era nordestina, aquela nordestina que só comia feijão, tutu de feijão, que era amassado na mão. Com bastante farinha. Isso, e ela assava tripa, que eu nem sei de que tripa que é, que acho que deve ser de boi, não sei o que era, que ficava sempre secando em cima do fogão.
Então aquilo para mim era morte. Nosso Deus do céu. Chegou um tempo que eu não aguentava mais nem olhar aquele tipo de comida. Mas a minha avó, ela era nordestina, e a avó não era muito, nunca fui de ter muito carinho de vó, de vô, de pai. Meu pai também era sempre um cara durão e tal. Depois de adulto, não. Depois de adulto, meu pai virou um paizão, um menino, né? A vida ensina, né? Então, realmente a gente achou um vídeo aí, né? E tem como a produção soltar um pedacinho desse vídeo que fala um pouquinho da história do Edivaldo Soares? Olha só. Tem uma capacidade única de se superar. E é quando ele se une a outros seres humanos que essa capacidade aumenta. Juntos podemos mais. Acredite. Vamos conhecer agora um pouco da história simples e vitoriosa do nosso amigo Edivaldo Soares. Nascido em Montese, município de Itaporã, no Mato Grosso do Sul, Edivaldo começou a trabalhar aos 10 anos, ajudando seu pai na roça, onde permaneceu até a adolescência. Foi por um bom tempo lavador de carro e batalhava duramente os seus trocados para ajudar a família. Em meados de 1982, em busca de novas oportunidades, seus pais decidiram vir para Rondônia. Chegaram em Cacoal. Edivaldo foi morar na roça com seu tio, que tempos mais tarde deixou o sítio e veio tentar a vida na cidade. O jovem sonhador voltou a lavar carros. A oportunidade foi trabalhar no posto Silmara, de propriedade da senhora Helena, onde fez muitos amigos, os quais conserva até hoje. Ele toda a vida foi uma pessoa muito legal e tudo, muito dado com as pessoas, muito prestativo. Aos fins de semana, andava mais de 30 quilômetros de bicicleta, levando compras e mantimentos para os seus pais com o pouco salário que ganhava. Nesse mesmo período, passou a realizar o sonho de ser um comunicador e começou a fazer um trabalho chamado Paquera na Praça, que logo chamou a atenção pela criatividade e espontaneidade e pela reação do grande público. Surgiu o convite para um teste numa rádio local. Aprovado, começou a se dedicar à fantástica profissão de comunicador. Era a realização de um sonho. O reconhecimento veio de imediato. E em apenas 6 meses, assumiu a direção do grupo Rondovisão em Ji-Paraná. Nesta nova fase, passou a fazer programas voltados ao social e ao ver as mazelas do povo que acreditava em promessas. Promessas quase nunca cumpridas. Em 1989, Edivaldo Soares estreou seu primeiro programa de auditório na TV Ji-Paraná, afiliada da Globo em Rondônia, realizando mais um sonho, que era trabalhar na TV e prestar serviço aos telespectadores. Em 1992, como diretor, fundou a TV Ela Manda, SBT, onde passou por vários programas como Fatos e Gente, Ji-Paraná Urgente e Cidade Aberta. No ano 2000, recebeu o convite para levar o programa para o SGC, onde mudaram o nome do programa para Programa Edivaldo Soares, continuando com a mesma linha editorial, trazendo informação e alegria, principalmente fazendo utilidade pública, ajudando toda a população carente da nossa cidade. 2006, um convite inesperado. Atendendo o chamado do partido, Edivaldo foi candidato a deputado federal. Surpresa geral. A quantidade de votos jamais tida por um candidato ao mesmo cargo. 20.647 votos. Eu tenho ética na minha profissão e quero ter ética como deputado federal. Em outubro de 2007, um passo importante para a realização de um grande sonho. Edivaldo deixa o SGC e 4 meses depois inaugura em Ji-Paraná a TV Bandeirantes, Band, Canal 11, uma grande conquista. E com a Band, a certeza de mais e mais prestação de serviço. Um grande desafio em 2008. E mais uma vez, atendendo o chamado de seu partido, Edivaldo Soares sai candidato. Com ousadia, foi candidato a prefeito de Ji-Paraná. Mais uma expressiva votação. Quase 21 mil votos. Vote Edivaldo Soares. É a nossa vez. É a vez do povo. Em 2009, a segunda televisão. Em Cacoal, Band, Canal 9. E a convicção social de trabalhar para os rondonienses, a necessidade de retribuir tantas vitórias, o desejo de realizar mais um sonho,
o sonho da retribuição, do agradecimento, das conquistas, do desenvolvimento, o sonho de trabalhar ainda mais pelo crescimento de Rondônia, o sonho de retribuir as bênçãos recebidas. Minhas amigas e meus amigos de Rondônia, eu sou o senador Valdir Raupp e queria nesta oportunidade cumprimentar. É um vídeo que a gente achou aí com a produção e brincadeira, uma super produção, né, para a época. Esse vídeo é de que ano? Esse vídeo foi feito quando eu fui candidato a prefeito de Paraná, em 2008. 2008, então 2008. Esse vídeo aí tem 10, 15, 16, nossa, 18, é muito tempo. Eu tenho que fazer as matemáticas, eu estou em 25, menos 8 vai dar uns 14 anos aí, 13 anos, né? Aí. E me diz uma coisa, que história linda, Divaldo, você fundou, você foi proprietário de uma TV. Na verdade, também, né? Eu fundei a TV Alamanda em Ji-Paraná, no ano de 1992, uma sexta-feira 13. Depois eu fui para o SGC, no ano de 2000. E 2007, eu fundei a TV Band, Canal 11 de Ji-Paraná. Fundou como apresentador ou como empresário? Não, como empresário. Montei a TV, né? Como empresário. Em Ji-Paraná, o Canal 11, TV Meridional Canal 11. E em 2009 eu fundei a TV Meridional Canal 9 em Cacoal. Toda essa história aí, Paulo, depois disso eu fui deputado estadual, depois disso eu fui subchefe da Casa Civil, fui presidente do IPEM. Então tem uma história de trabalho público, de dedicação, né? E hoje eu uso todo esse conhecimento para fazer o programa na televisão do jeito que eu gosto, porque eu gosto de televisão. Não faço televisão, você sabe que televisão não dá dinheiro. O que eu percebo, não dá, infelizmente, mas para nós aqui no interior não, mas o que eu percebo, você é um desbravador, né? Porque você sempre está em lugares que está começando, né? E você chega aqui, foi 2020 que você chegou com a gente, ou 2021? Não me lembro. Mas foi 2020. Foi no início, foi 2020, a gente tem que dar essa... dizer que você foi um dos fundadores do News 5.1 e eu sou um admirador da coragem sua e do Zezinho, que eu me lembro quando eu entrei no estúdio, com toda essa bagagem de televisão, que eu trabalho com rádio desde 88, imagino. Com televisão desde 1990. Com uma câmera pendurada no caixote. E aí quando eu cheguei aqui, vocês estavam fazendo um programa com a câmera pendurada num caixote, tem que dizer, poxa, merece respeito, né? Vocês acreditaram num sonho, o sonho está aí realizado. Mas respondendo a sua pergunta, todos os lugares, e aí eu coloco Deus, porque Deus ele é tremendo na minha vida. Todos os lugares onde eu passei, eu sempre fui para a cabeça. Quando eu trabalhava na roça com meu pai, eu assumi o controle da peãozada do meu pai. Quando eu era lavador de carro, eu terminei montando o meu lavador. Quando eu fui frentista, eu virei gerente do posto. Quando eu fui locutor de rádio, eu virei gerente da rádio. Quando eu fui diretor de TV, eu virei o dono da televisão. Quando eu vim para o governo, eu vim para a Casa Civil. Então, todos os lugares onde eu passei, Deus me colocou sempre na cabeça. Isso eu falo que é um dom. Chamado, né? É um dom que Deus dá para a gente, o dom de ser líder onde você está. E eu só tenho a agradecer, Paulo, minha vida. Apesar de ter toda aquela história que eu te falei, da infância sofrida, de separação de pai e de mãe, mas eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Hoje você tem vários filhos, né? Quantos filhos você tem? Tenho 12 filhos. 12? 12. Meu Jesus! Quando eu falo que eu tenho 12 filhos, as pessoas se assustam. Eu tenho 12 filhos. E eu não tenho vergonha de dizer para ninguém que eu tenho 12 filhos. Eu tenho 10 filhos casados, filhos e filhas casados, bem casados, família bem estruturada, Abraão, cara. Você tem uma na tribo. Igreja. E tem o Benjamin e o Pedro. Você tem uma Benjamin tribo. E o Pedro. Tanto é que eu não sabia que você tinha 12, não. Eu pensei que você tinha 5 ou 6. Não, tenho 12 filhos e graças a Deus... Olha, mas também você é o fundador do Namoro na Praça, como é que é? Como é que é? Ouvi lá, pai, tinha quantas pessoas naquela praça, cara? Pai,
eu tinha mais de 3 mil pessoas. Talvez ali. aquela imagem ali é uma imagem ilustrativa, né? Mas o paquera na praça entupia a praça de gente. Dava mais de 1.000 jovens. Era um negócio muito... Imagina, você sendo galanzão. Não, mas não é porque isso. Hoje as pessoas, eu vou até falar sobre uma vertente, né? Hoje o Edivaldo é uma pessoa espiritualizada, passou por um processo, entregou sua vida a Jesus, teve um encontro com Deus, uma série de coisas. Mas nessa época da praça, Edivaldo era o galã da cidade. Nessa época, na verdade, a gente tudo isso que eu te falei, hoje eu não acho, sinceramente, eu não acho que isso é vantagem para ninguém, entendeu? Eu acho que o cara que consegue viver dentro do seio de uma família, crescer, casar, né? E ter uma família, e ser a primeira e a última família da vida, que é o que todo mundo deveria ter. Porque nessa época eu não tinha pai, não tinha mãe, fui criado sem ninguém me ensinar nada, nem educação sexual, nada. Só que, Paulo, eu fico olhando para trás hoje, eu era para ser um velho frustrado. Falo velho porque estou com 59 anos, mas eu era para ser um velho frustrado, tinha tudo para ser. Mas eu sou o cara mais feliz da Terra. 59, você é novo. Olha, 60 anos você é considerado um pouquinho velho. Você viu, você tem um ano ainda de novo. Mas olha só, a minha filha mais velha é empresária em Mato Grosso do Sul. O outro é empresário em Belo Horizonte. Eu tenho uns 6 filhos empresários. Olha, então, aprenderam com o pai. Né? E todos muito bem estruturados. Todos muito bem estruturados. Então, assim, todos eles... Sua filha mais velha tem quantos anos? Todos, 42. Rapaz... 42 anos. Primeiro filho com 16 anos, Paulo. Por aí você tira, né? A situação que era, né? Mas graças a Deus, hoje eu olho para trás e falo assim, se existe uma pessoa feliz, sou eu. Eu sou feliz. Tenho todos os motivos do mundo para agradecer. Aliás, na minha casa, todos os dias, eu reúno, a Aline, as 2 crianças, para agradecer a Deus, porque eu tenho muita gratidão pelo que eu sou, pelo que eu tenho. Edivaldo, você tem bens? Não. Eu tenho uma família. E eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Família então, é algo muito importante. Então é fantástico isso. Muito bom. Eu vejo assim. Acho que o maior legado de uma pessoa é a família dele. Né? Principalmente quando a família está unida, o casal está bem, consegue passar pelas provas todas. O divórcio é algo muito... não foi criado por Deus. Ele é mal interpretado na Bíblia. Né? O divórcio ele fala no sentido que às vezes é interpretado de uma forma e se a gente for nos originais grego do hebraico é de outra forma. É uma opção que não deveria existir. Mas infelizmente existe. Mas o ideal é uma família. E hoje Deus te deu essa oportunidade, mesmo depois de tantas lutas, dificuldades, de problemas. Você se supera, você encontra a Aline e ela te dá 2 filhos lindos, né? Maravilhosos, minha esposa. Eles vêm aqui, eu fico empolgado com eles, né? Eu gosto de brincar com aquele outro menino seu. Benjamin. Eu lembro uma vez que eu falei, olha, esse aqui é de presente para você. Ele falou, tô rico. Eu lembro até hoje. Benjamin é uma figura. O Benjamin é um amor de pessoa, né? E me conta essa história. O que te trouxe para Rondônia, né? Você deixa lá a TV, faz outros negócios, se desfaz ali daquela repetidora lá, daquela emissora, e vem para Porto Velho. Quando isso acontece? Né? Eu posso falar de Rondônia, quando eu vim para Rondônia? Pode. Primeira coisa que me trouxe para Rondônia foi uma decepção muito grande. Mas muito grande. Mas você veio só ou veio com os pais? Não, eu vim com o meu pai. Meu pai estava separado da minha mãe já, eu vim só com ele. Então, assim, foi uma decepção muito grande para quem é jovem, sonhador. Né? Sonhador. Eu queria comprar uma blusa de frio. É uma blusa cacharel que fecha até no pescoço. Essa história eu acho que eu sei. Pois é. E eu queria comprar essa blusa. Sim. E aí eu não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro, a gente estava numa situação já muito difícil. No Mato Grosso do Sul. Isso em Fátima do Sul. E aí, Paulo, eu ganhei uma roça de milho para colher.
criança, vou colher a roça de milho e vou comprar minha blusa. Fui lá, colhi a roça de milho toda. Para ir colher a roça de milho, tinha que atravessar com água aqui, água fria de manhã cedo, que o rio estava cheio, tinha que atravessar as margens do rio que estava alagada. E aí eu fui lá, colhi o milho. Demorei lá, 15 dias para colher o milho. Aí eu venho todo feliz pro meu pai, vamos lá comigo para a gente somar quantos balaios de milho dava. E meu pai foi comigo. Quando chegou lá, eu vi meu pai chorar. Porque meu pai abriu a espiga de milho, o milho não tinha caroço. Era chamado milho xoxo. Não prestava. E aí meu pai falou, meu filho, esse milho não presta. E aí veio o nó na garganta e eu falei, não é possível. Eu não fico mais aqui nesse lugar. Não fico. Aí meu pai disse assim, meu filho, vamos vender o que a gente tem. Ele tinha uma casa e tinha uma picape. Vamos vender a casa e a picape e nós vamos embora para Rondônia. Meu pai falava Rondônia. Nós vamos para Rondônia. E aí foi assim que meu pai fez. E viemos para cá, fui morar com meu tio na linha 10, em Cacoal. Foi outro sofrimento, que aí enfrentar a roça novamente e tal. Você já estava com o quê? 1982, né? 16 para 17 anos. E aí enfrentei tudo isso. Governo militar, no finalzinho. Essa vinda para General Figueiredo. Isso, para Porto Velho, que você perguntou, isso já era tranquilo, porque eu já tinha tido as TVs, eu já tinha sido deputado estadual. Ali foi a dificuldade. Então, E qual foi assim, o que te empolgou? O primeiro ano, com certeza, foi adaptação, não é fácil, mas a partir do segundo ano, o que você viu aqui em Rondônia, lá onde você estava em Cacoal, né? Sim. E você viu assim, poxa, acho que dá para fazer diferença aqui. Não, lá eu comecei lavando carro. Já de cara? Lavando carro. Eu comecei lavando carro, eu era lavador de carro. Você começou a ver que entrava Só um dinheirinho. que eu sempre fui muito criativo, sempre. Se tiver perto de mim, a pessoa tiver vontade de trabalhar, ele vai arrumar alguma coisa para fazer e vai crescer. Porque eu sempre sou muito criativo. O que eu vi? Aquela praça enchia de gente. A praça. Mas aí tinha uma lanchonete em frente, que inclusive era desse pessoal do BH. Parentes desse pessoal do BH. Tinha uma lanchonete em frente. E eu comecei a olhar aquilo e falei... BH Lanche. Aí eu disse assim, sabe que eu vou levar uma caixa de som amplificada e um microfone e vou sentar lá em frente àquela praça e vou começar a ler papelzinho, ler recadinho. E aí as pessoas começavam a sentar por ali, eu com a caixa de som. Isso na época, você no Lava Rápido? Sim, eu no Lava Rápido. E aí eu era lavador. Você era de frente com a praça? Sim. Aí você deixava de lavar os carros e ia lá à noite. Aí pegava o papelzinho, distribuía papelzinho, as pessoas escreviam. Por exemplo, atenção, você de blusa vermelha, tô de olho em você, assinado João. E aí as pessoas começavam... Admirador misterioso. E tal. E aí eu começava a ler aquilo. Eu lia e colocava fundo musical. Sabe, aquelas músicas românticas, comecei a ler. Aí o cara, dono da lanchonete, viu aquilo e falou, ei, vem cá, você não quer fazer isso aqui na minha lanchonete? Eu falei, rapaz, eu quero. O cara começou, na época ele me dava lanche, chegava lá no final da noite, dava um trocadinho e tal, e eu comecei a fazer aquilo. Ele viu que o negócio era... Aí ele fez uma gabine para mim, fez uma gabinezinha e tal, botou lá, disse, vou investir em você. E eu continuei ali, aí pronto, aí explodiu. Aí a rádio chamou você. Era o point de Cacoal, era o local onde lotava de gente final de semana. Aí um dia, passando por lá, um gerente da rádio, tal, e veio falar comigo, falou, você não quer fazer um teste de locutor, não? Eu falei, é meu sonho. Eu falei, então amanhã, tal hora, vai lá na rádio. No outro dia eu estava lá na rádio. Aí ele me deu jornal para mim ler, um monte de coisa lá e tal, simular alguns programas e tal. Quando terminou, ele falou, tem futuro, tá? Você está contratado. Eu falei, beleza. Aí comecei. Fiquei pouco tempo, fui transferido para Pimenta Bueno. Pimenta Bueno fiquei como radialista também, locutor, e logo assumi a gerência da rádio. Quantos anos você ficou de locutor de rádio? Não, eu sou locutor até hoje, mas naquela época eu fiquei menos de um ano. Assumi a gerência da emissora.
E dali para cá, pronto. Aí foi andando. Gerente de TV, gerente de rádio, gerente de TV. O bichinho da comunicação pegou você, né? E aí nunca mais parei, tô até hoje. Eu amo a minha profissão, Paulo. Eu amo a minha profissão. Eu faço muitas coisas, eu não vivo só de televisão. Mas o que eu amo de coração é conversar com as pessoas, sabe? Eu gostaria muito de um dia poder ter um programa de auditório. Programa de auditório. É o meu sonho. Programa de auditório é tudo. Eu fiz programa de auditório. Aliás, eu fiz o primeiro programa de auditório. O que eu gostaria aqui no meu programa, esse ainda é o modelo que está crescendo, né? É uma entrevista, é um bate-papo, né? Mas eu queria com tecladista, um estilo talk show, né? Conversar e ter as pessoas, que é o que vira, né? É uma coisa. Isso ficou muito dominado, infelizmente não, acho que foi natural, né? Que veio pelo Silvio Santos, depois o Faustão, o Gugu Liberato, que já se foi, e hoje é aquele pessoal que está... Então ficou uma coisa meio... Mas antigamente era normal isso, até em rádio tinha. O pessoal mais jovem não vai lembrar. Claro, eu peguei bem o finalzinho, mas quem ia para o Mato Grosso, para o interior de São Paulo, no final da década de 80, início da década de 90, ainda pegava as rádios que tinham o auditório, né? Era normal uma rádio AM, ela ter... Ninguém nem sabe o que é rádio AM mais, né? Rádio Tupi. A Rádio Tupi tinha programa de auditório com humor. Na época, tinha os personagens, tal, que a gente não via, né? Mas a gente ouvia. Sim. E naquela época a rádio era uma magia tão grande. Me lembro o Eli Correia, São Paulo. Alô, São Paulo, alô, São Paulo. Olha a hora, Oi, São Paulo. gente! 5:02, São Paulo. Então era muito legal. Né? A rádio, você vivia. O Gil Gomes, por exemplo, que depois virou um repórter de televisão, ele veio do rádio. Sim. O Gil Gomes era o cara que fazia a gente imaginar. Você lembra como é que eram as narrações do Gil Gomes? De repente, ouviu-se os passos. Isso é coisa de rádio. Aí você começava a imaginar. Então, e aí depois veio a televisão e agora a rede social e aí pronto. Mas eu acho, sabe que tem coisas... É igual moda, né? A moda vai e volta. E tem coisas do passado que elas têm tudo a ver com hoje. Um programa de auditório bem feito hoje seria algo fora do comum. Mas, de repente, você chega em Porto Velho, foi em 2020, né? Porto Velho, na verdade, eu vim para assumir como deputado estadual. E na época não deu para assumir porque tinha a lei do ficha limpa, ficha suja, né? E aí eu me lembro que o Maurão entrou com uma liminar na justiça pedindo para contar o voto dos fichas sujas. Contou o voto dos fichas sujas, eu caí. Eu já ia sentar na cadeira, mas aí eu caí. E aí eu fui para a Casa Civil, fiquei 2 anos, 4 meses e assumi quase no final do mandato, assumi como deputado. Nessa época eu comecei a ir para Ji-Paraná e voltar. Toda sexta-feira, toda sexta, aquilo foi cansando. E depois aquela pista buracada. Eu não queria morar em Porto Velho por nada, de jeito nenhum, eu achava Porto Velho horrível. E aí Porto Velho foi melhorando. Mudou muito. Esses 10 anos... Não, 15 anos Porto Velho mudou muito, eu cheguei em 2011, muito. É outra cidade. É verdade que a gente pensa assim, cada prefeito que entra, a gente quer que faz mais. Sim. Né? E eu sou contra o cara entrar e começar a criticar o que o outro fez e para fazer o que ele vai fazer, mas tem que reconhecer, é muito melhor reconhecer. Sim. Tem que reconhecer que Porto Velho melhorou muito. Então, Porto Velho, depois disso, aí me deu vontade de vir embora para cá. Eu falei, peraí, vamos morar lá, vamos, tá bom. E começou com toda a sua história, com toda a sua experiência e com o seu know-how, você teria portas abertas em qualquer TV aqui, principalmente nas principais, nas né, que dominam e tal, e de repente você entra aqui no nosso projeto de TV, que nem na época, em 2020, a gente só fazia programas gravados, e o News 5.1, depois o programa do Marcão e um programa à tarde, que era até da Françoise, foram os primeiros programas no ar. Eu acho que o News chegou a ser o primeiro, se eu não me engano. E
foi um desafio muito grande, né? Porque puxava um cabo, quebrava o outro, né? Puxava uma coisa e você pegou, iniciou, e hoje a gente vê aonde a nossa TV está chegando. Eu posso falar nossa, não sou proprietário aqui, não tenho ação nenhuma, mas tenho ela como um carinho, né? Quando a gente fala nossa, é no sentido da família, né? E hoje você é o apresentador da tarde, né? Do jornal que tem um alcance enorme aqui, que precede, né? Um jornal a nível nacional. A nível nacional. E isso é muito bom, mas você tem se reinventado a cada dia. Aí eu me reinvento, porque, por exemplo, eu nunca tinha apresentado programa policial. E o Alerta Rondônia é um programa policial. Tanto é que eu fico inventando, né? Você traz as outras... Com a autorização da produção, eu fico inventando coisas para mim sair um pouco do perfil de só policial, só policial, só policial. Porque você gosta de comunicar com as pessoas. Eu gosto de comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar, eu gosto de ter acesso às pessoas, eu me entrego, Paulo. Eu me entrego. Muitas pessoas falavam, Edivaldo, mas na televisão, porque o programa de auditório, ele mostra quem você realmente é. Aqui não, aqui você fica, lê notícia, pererê, comenta, bebê, mas o programa de auditório, você fica você brinca, você deita, você rola, você faz as pessoas participarem. E eu gosto disso. Um dia eu ainda quero, antes de morrer, ainda quero fazer um programa de auditório. E que o programa de auditório é o seguinte, ele é gostoso por 2 motivos. Primeiro, você se diverte e você diverte os outros. Então ele é muito gostoso. E a comunicação é um negócio que me fascina. Eu gosto de comunicação. Eu amo comunicação. Aliás, eu era para estar dando palestra sobre comunicação e tem uma pessoa que veio aqui em Rondônia, inclusive dar uma palestra aqui sobre... esqueci a palestra, já eu lembro e falo. Mas ele disse o seguinte, Edivaldo, você tem que ser palestrante, cara. Você tem que passar para as pessoas essa sua energia e dizer como... Porque é muito bom. É muito bom comunicar. Porque às vezes, Edivaldo, as pessoas dos grandes centros, né? Nós estamos na capital, estamos num estado pujante, um estado que cresce, mas você sabe que todo mundo foca mais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, os grandes centros. E se esquece que a gente aqui no interior tivemos que recriar a televisão, né? Trabalhar com poucos recursos, trabalhar com um capital quase inexistente. E nisso faz com que você crie muitas coisas, né? E você deve ter muito com essa tecnologia que hoje facilitou tanto. Hoje você tem um estúdio de televisão na mão, né? Fez com que você tenha know-how para ensinar muito. Mas você se reinventa demais. Virou dono de restaurante. Eu quero falar sobre isso, mas eu vou conversar sobre essa reinvenção. E como? Eu quero que o Edivaldo hoje fale um pouco sobre a família dele e um pouco também como ele conseguiu se reinventar. De que forma ele se reinventou, como ele saiu do quase zero para ser o que ele é hoje. Mas isso depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta.